Falta de dinheiro pode estar te deixando literalmente doente. Eu vou te explicar melhor nesse vídeo para você entender um pouco mais acerca desse tipo de conceito. Meu nome é Fabrício, eu sou médico e analista de investimentos, então estou aqui para falar sobre saúde financeira, tentar unir as duas coisas. O que eu tenho percebido? Muita gente acaba ficando doente, e aqui eu não estou falando de falta de dinheiro para pagar o hospital, nem nada nesse sentido, porque eu não vou para essa parte social do Brasil. Tá certo? Tô falando aqui com a experiência das pessoas que eu conheço, de pacientes que atendi. Muita gente acaba ficando doente, adoecendo. Motivo, tá? Pela falta de dinheiro. E aí você vai me entender melhor o porquê. Porque muitas vezes você não ter o dinheiro para fazer algumas coisas que orbitam ali em torno de uma vida saudável, de uma vida funcional, pode ir te deteriorando no dia a dia, semana a semana, mês a mês. E isso cumulativamente, com o passar dos anos, quando passa-se muito tempo, traz problemas. Problemas tanto mentais quanto físicos. Quando não, os dois de uma vez. E Fabrício, como é que a falta de dinheiro pode deixar alguém doente? A gente pode ir desde o básico, né, que não é o caso da maior parte das pessoas que está assistindo esse vídeo, óbvio, que é uma pessoa que não tem dinheiro não vai poder comprar um alimento de qualidade. Uma pessoa que não tem dinheiro não vai ter um saneamento básico de qualidade. Então a gente poderia ir por esse lado. Mas eu não vou por esse lado porque isso todo mundo já sabe. Eu vou subir um pouquinho mais o degrau para você poder entender, tá certo? Uma pessoa, para ela ser saudável fisicamente e mentalmente, ela precisa de alguns pré-requisitos. Dentre eles, atividade física, tá certo? E parece fácil, né, quando eu falo atividade física. Qualquer um pode fazer atividade física, só pôr um sapato e correr em volta da quadra. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. O ser humano, ele precisa de alguns estímulos, ele precisa de algumas barreiras a serem derrubadas, de alguns obstáculos a serem tirados do caminho. E quando você tem dinheiro, você consegue trazer isso de forma mais funcional para sua vida. O dinheiro, ele é um facilitador nesse termo. Vou dar um exemplo também. Eu não sei a cidade de vocês, mas tem muitas cidades do Brasil que tem parques, entendeu? E já é comprovado cientificamente, até alguns estudos que mostram que populações que moram em bairros que possuem praças e parques de boa qualidade, eles tendem a ser menos obesos, eles tendem a ser mais felizes. E aí você para e pensa comigo, mas não é todo lugar que tem. Normalmente os lugares que tem melhores parques, melhores praças e quaisquer coisas públicas nesse sentido, são locais de maior alta renda, né, de mais alta renda, que são classe média alta. Então, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, aonde tem parque, eu moro na frente de um parque aqui que dá para caminhar, entendeu? Os imóveis aqui em volta, eles são mais caros, entendeu? O aluguel é mais caro, para comprar é mais caro. Da mesma forma, tem um outro parque que é gigantesco, do outro lado aqui da cidade. Também, o bairro ali em volta é extremamente valorizado. Então, para você morar perto de um desses parques, é caro. Precisa de dinheiro. O parque é público, é de graça, mas para morar ali perto você precisa de grana. Porque se você morar longe, vamos ser sinceros, você não vai criar o hábito, a rotina de pegar um ônibus, um táxi, um Uber para ir caminhar nesse parque, entendeu? Se você tem carro, até vai. Você até consegue ali, né, criar algo assim, mas ainda assim é difícil. É muito mais fácil você pôr a sua bermudinha, o seu sapatinho, o seu tênis ali, descer, se você mora no prédio, né, ou atravessar a rua ali, se você mora numa casa, e ir no parque caminhar, ou fazer uma atividade física. E aí, o mesmo vale para academia, o mesmo vale para luta, o mesmo vale para qualquer outra coisa que você necessite, de fato, de fazer ali uma atividade, porque em menor ou maior grau, você vai gastar. Pode ser com uma mensalidade, que seja uma mensalidade de 50, 100, 150 reais, isso vai variar muito, eu não vou entrar no mérito do preço de matrícula ou de mensalidade de cada modalidade de esporte ou de academia, porque o Brasil é muito grande, tá certo? Mas tudo isso necessita grana. Tá bom? Necessita grana, e se você não tiver grana para ter o mínimo de substrato, seja material, tá certo? Um tênis bacaninha ali, só para você bater, uma roupinha ali para você fazer a sua atividade física, ficar tranquilo, entendeu? Você já fica por baixo, você já se desestimula e você já não quer. Porque já é difícil, mesmo que você tenha tudo isso, mesmo que você more na frente do parque, tenha o sapato, tenha a roupa, tenha o dinheiro, já é difícil. E aí você pensa, a pessoa que não tem dinheiro, pior ainda, entendeu? Então, assim, você conseguir manter uma atividade física dentro da sua rotina, e eu não tô nem entrando no mérito do tempo, porque tem muita gente que não tem nem tempo, que trabalha o dia todo, tem que pegar condução, enfim, é muito mais difícil. Então, assim, esse é um ponto, certo? Esse é um ponto. Um outro ponto que dinheiro afeta, e muito, lazer, porque
para você estar bem emocionalmente, não adianta falar que você precisa de lazer, cara. E você pode falar que tem um monte de coisa de graça, um monte de coisa que é pública, isso e aquilo. Tá, depende da cidade que você mora. Se você mora em São Paulo, até vai. São Paulo é uma capital gigantesca, tem de tudo lá, beleza. Mas ainda assim as coisas ainda são um pouco distantes, dependendo. Mas se você mora numa cidade de interior, se você mora numa capital menor como eu, é difícil você ter coisa gratuita pra fazer, que seja interessante, e que você chega uma hora e você fala, cara, não aguento mais, entendeu? Como exemplo, o parque, né? Tipo, parque. Tipo, chega uma hora que você fala, pô, eu queria ir no cinema, eu queria passear, levar minha família pra tomar um sorvete numa gelateria, num lugarzinho mais caro, mais bonitinho, né? Ou, sei lá, tomar um açaí, sabe? E todas essas coisas, elas podem parecer baratinhas, mas quando você vai somando, pensando numa qualidade de vida, tanto mental quanto física, acaba que ela requer uma grana, sabe? E que pra muita gente faz falta no final do mês. Se você somar pequenos gastos, tipo, uma sorveteria, com cinema, com restaurante, com alguma coisa. E não tô nem falando de extravasar. Tô falando se você fizer isso 1, 2 vezes por semana. Entendeu? Já vai uma grana. Não é todo mundo que tem dinheiro para bancar isso. E aí as pessoas acabam voltando o lazer para dentro de casa. Né? Compram uma carne para fazer um churrasco, alguma coisa mais simples ali para reunir os amigos, tomar uma cerveja, uma confraternização, entendeu? Mas você entende que a depender da renda, da quantidade de dinheiro por cabeça, né? Aqui quando eu falo de uma família, porque às vezes tem 1 ou 2 que trabalham, e aí tem a família, tem 5, 6 pessoas, ou às vezes você é sozinho mesmo, e você não necessariamente consegue ter um lazer em casa. Então, assim, existem essas variações, essas nuances, entendeu? Então, o dinheiro, ele pode sim ser um limitador nessa parte, tá bom? É óbvio que existem formas, hoje com a internet, com televisão, isso, aquilo, você pode ter um monte de lazer, mas é sempre bom você ter variáveis de lazer. Lazeres que envolvam você se expor para fora de casa, lazeres que envolvam sim atividades com os amigos, lazeres que envolvam atividades comunitárias, enfim. Mas o dinheiro, ele entra como um fator que ele pode facilitar a vida, ok? Percebam, tá? Tudo que eu tô falando aqui, você pode muito bem interpretar e falar, Fabrício, dá para fazer atividade física sem grana, dá para ter lazer sem grana. Eu sei, dá. Não tô discordando, entendeu? Eu só tô trazendo à tona que, como eu disse, já é complicado, já é difícil, mesmo você tendo dinheiro, você conseguir alinhar essas coisas dentro da sua vida de uma forma que te traga uma felicidade genuína, que te traga uma eficácia genuína. Quando você não tem, o nível de dificuldade é muito maior. É esse o ponto, entendeu? É esse o ponto. Eu não tô falando o que dá ou o que não dá. Só pra gente ficar alinhado aqui, porque senão eu sei que vai ter gente que vai levar para esse lado. Então não tô discordando de você tá correto, mas o ponto aqui são níveis de dificuldade, tá bom? E aí entra uma outra coisa, alimentação. Cara, alimento porcaria é o mais barato. É o mais barato. Então se você vai pegar, gente, não posso falar marca, né? Porque, enfim. Mas se você for pegar macarrão instantâneo, por exemplo, é baratinho. Se você for, até travei a língua aqui. Se você for pegar algumas comidas prontas, né, de micro-ondas ali, às vezes elas são mais baratas, dependendo, entendeu? E esses tipos de alimento, digamos assim, necessariamente vão ser os mais saudáveis, tá certo? Muitas vezes eu até aconselho você, quando vai fazer compra, a aprender a interpretar etiquetas. Então olhar aquilo, tem aquelas etiquetas hoje que elas são bem óbvias, né? Que elas colocam alto em sódio adicionado, alto em gordura adicionada, alto em açúcar adicionado. Então você sabe que aquele determinado produto possui um alto índice daquilo. Então, você ter uma dieta mais balanceada, que seja gostoso, né, a comida ali, que tenha um equilíbrio, digamos assim, ela requer algum custo sim, tá certo? Óbvio que dá pra você fazer uma dieta bem tranquila, com pouco dinheiro, dá pra fazer, mas para você comprar produtos de boa procedência, de boa qualidade, para você ir em um lugar bacana e tudo mais, também o dinheiro ele entra nessa equação. Tá certo? Ele entra nessa equação. Principalmente para você não ter que ficar vendo, às vezes, marca, tem que pegar o mais barato. Entendeu? E às vezes o mais barato, quando você vai ver, eu vou dar um exemplo, sorvete. Sorvete não é uma questão essencial para nutrição, mas às vezes ele entra no lazer, né? No prazer, digamos assim. Às vezes é aquele sorvete que ele é alto em tudo. Ele tem gordura, tem açúcar, se brincar tem até sal. Tá tudo alto. Entendeu? Ele é mais barato. Porque ele é mais fácil.
digamos assim. Aí você tem aquele sorvete que ele é mais gourmet, você vai ver ali, não, porque ele é com leite, não sei, da vaca abençoada da Índia, entendeu? E aí você vai ver, ele não tem aditivo, ou se tem muito pouco, aí você vai ver, o sorvete é caríssimo. Se você for pôr ali, os dois vão ser gostosos. Só que um vai ferrar mais o seu organismo do que o outro, entendeu? Lembrando, isso não é uma regra. É só um exemplo que eu tô dando aqui, sabe? E eu acabo percebendo isso em várias categorias de alimento. Se você vai comprar uma marmita dessas prontas, numa cidade grande, uma marmita saudável, né, dessas do restaurante natural, que faz uma comida gostosa, temperada, caseira, e você vai comprar uma marmita pronta, que é dessas mais industrializadas em série. A marmita natural, saudável, obviamente ela vai ser mais cara, apesar de que ela é mais saudável. Então é mais ou menos isso. O dinheiro entra nessa equação e aí você vai ter que gerar um esforço além do dinheiro para que você tenha um custo-benefício dentro daquilo que você vai consumir, para fazer escolhas dentro da sua realidade que possam ou trazer benefícios para a sua saúde ou não ferrar tanto ela assim, entendeu? Então é uma coisa que ela não é tão simples, tá certo? E tudo aqui sempre lembrar graus de dificuldade. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. E aqui não vai só do dinheiro também, vai do local onde você mora, do bairro onde você mora, da cidade onde você mora, que menor ou maior grau também tem ligação com o dinheiro, entendeu? Então, sim, o dinheiro ele está entremeado com o surgimento ou não de doenças psíquicas, de doenças físicas, certo? E você ter dinheiro não é garantia de que você vai ser saudável, que fique claro. Tá? Tem muita gente rica que não tá bem da saúde. Normalmente, eu não sei se é um padrão, mas o que eu percebo com as pessoas que eu tenho contato, que quando a pessoa tende a ter muito dinheiro e não tem tanto cuidado assim, ela tende a adoecer mais da mente do que do corpo, entendeu? Basicamente, todo mundo tá sujeito, tá bom? Todo mundo tá sujeito. Mas o dinheiro ele é um facilitador, tá? Mesmo para quem está doente, é um recurso que pode te trazer os melhores tratamentos, os melhores medicamentos, os melhores vitaminas, suplementos e profissionais, certo? Ao invés de depender, às vezes, de sistema público, ou mesmo quem tem plano de saúde, porque o que eu percebo sendo médico? Tem níveis, né? Tem o profissional particular, tem o plano de saúde, tem o seguro de saúde, tem o sistema público. E dependendo do nível, alguns atendimentos vão ser mais difíceis ou mais restritos, tá certo? Então isso também é complicado. Mas quando você tem tudo, quando você tem dinheiro, plano de saúde, seguro saúde, e o SUS também, né? Porque o SUS, querendo ou não, é do imposto, você tem acesso completo, entendeu? Então você pode escolher qual se adequa melhor, qual fica melhor para você. Você não tem que esperar uma consulta, você não tem que esperar marcar, você consegue às vezes pagar uma consulta privada com urgência, com mais facilidade, com um profissional mais renomado, com mais conhecimento, entendeu? Então o dinheiro ele acaba sendo um facilitador gigantesco para a saúde das pessoas. Então quando eu falo que sim, existe uma correlação direta entre saúde financeira e a saúde física e psíquica, é real, tá bom? É real. Uma excelente forma de você cuidar da sua saúde como um todo é cuidar da saúde financeira. Olha que louco, né? Olha que maluco isso. Poxa, então quer dizer que se eu cuidar da minha saúde financeira, eu vou tender a ter uma melhor saúde física e mental? Óbvio, desde que você não sacrifique ela para isso. É complicado, não tem uma regra exata, eu não sou o dono da verdade, eu só estou trazendo um ponto de vista que eu percebi muito. Sinceramente, tem muitas pessoas que não estavam tão presentes para isso, ok? Lembrando que nesse vídeo eu estou falando só de dinheiro, né? Dinheiro monetário. Existem outras moedas de troca nossa que talvez eu faça algum vídeo no futuro, como por exemplo o tempo, tá certo? Porque do que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não ter tempo? Porque aí você sem tempo, você também não se cuida, enfim. A gente entraria num buraco de minhoca gigantesco, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, um próximo assunto, tá bom? Se você tiver sugestões, opiniões, deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideia, tá certo? Se inscreva aqui no canal para mais vídeos e te vejo até a próxima.